Então, para encerrar essa palavra, irmãos, Deus deseja se revelar a você nos momentos de luta. Então você está passando uma luta, você veio aqui hoje, está passando uma luta, amém? Está enfrentando um deserto, algo está acontecendo na sua vida, mas é para melhor, é para melhor, é para mudar. Deus quer te dar visão, irmão. Aleluia, Deus quer te dar visão, visão espiritual, enxergar o que ninguém está enxergando, ver com os olhos da fé. O crente é assim. Por onde os apóstolos andavam, eles olhavam assim, eles enxergavam além do seu tempo, além da situação, além da circunstância, porque eles tinham visão espiritual. É o que nos falta hoje, visão espiritual, para enxergar além da situação, para enxergar além do momento, para enxergar com os olhos de fé. Deus quer nos dar visão. Deus tem tesouros escondidos em cavernas escuras das frustrações. Para encerrar essa palavra, irmãos, olha só, as melhores notícias para um mundo caído vieram da onde, irmãos? Por incrível que pareça, veio de um lugar hostil, de um monte chamado Caveira, de um homem sendo crucificado em uma cruz. Isso mesmo, irmãos, o maior tesouro que foi revelado ao mundo veio de um lugar hostil, de um lugar considerado maldito. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. De um lugar de maldição veio a redenção da humanidade, aleluia. Filipenses 2,7 diz: mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nós não podemos perder isso de vista. As melhores notícias para nós pecadores vieram de um lugar hostil e cruel, aonde o Filho de Deus foi exposto à vergonha e a mais cruel humilhação. Ele foi condenado, mas não foi uma simples condenação. Ele foi condenado à mais terrível condenação que alguém podia receber há 2000 anos atrás. Existiam outros tipos de condenação no Império Romano, irmãos. Existia uma prisão simples, existia uma condenação daquele condenado ser vendido como escravo, existia uma condenação dele aplicar serviços ao Império Romano, existia a condenação da prisão perpétua, existia a pena de morte, existia a decapitação. E a mais cruel de todas as punições era a crucificação, aonde o condenado ele era exposto à mais intensa e terrível humilhação e vergonha. Ele era pendurado em uma cruz, depois de ter sido açoitado durante horas e ferido. E a morte de alguém que era condenado à cruz não era uma morte rápida, não era algo como uma decapitação, a pessoa morria, já era, não, ele ia morrendo aos poucos. Cada minuto naquela cruz foi uma tortura, irmãos. Foram 6 horas que Jesus ficou pendurado na cruz, mas foram as 6 horas mais terríveis, acredito eu, que um relógio pôde marcar. Das 9 da manhã às 3 da tarde, o Filho de Deus, ele ficou exposto à mais terrível e cruel situação. Ele foi pendurado, irmãos. A crucificação, não perca isso de vista, por favor. A crucificação, o condenado à cruz, ele era pendurado na cruz nu. Entende isso, irmão? Jesus ficou nu na cruz, exposto à vergonha e à humilhação. Um lugar hostil, um deserto. As mais terríveis dores ele passou ali na cruz.
Talvez você não sabe disso, mas depois de horas e horas de muito sofrimento ali na cruz, não dava mais, irmãos, não tinha como mais segurar até as necessidades fisiológicas. Então houve uma mistura de sangue, suor, urina, fezes. Num lugar hostil, em um lugar de vergonha, em um lugar de maldição. Foi o palco, foi onde o Deus eterno, poderoso, colocou o seu filho. Como assim, pastor? Irmão, isso é evangelho. É nesse lugar terrível de morte, sombrio, que veio o grito mais poderoso. O grito mais poderoso. O grito da liberdade. O grito da vitória. O grito da libertação da humanidade. O grito da sentença de Deus para o pecado e para a morte. Veio de um lugar horrível, de um monte de crucificação, de uma cruz, de um homem pendurado nessa cruz, que se esvaziou, que se entregou. Ali, quando ele declarou, está consumado de uma vez por todas, aleluia, o câncer da morte, o câncer do pecado foi destruído, aleluia. Meus irmãos, o maior tesouro precioso se manifestou neste lugar. Então eu quero que você entenda nessa noite, que Deus, Ele transforma maldição em bênção. Deus transforma a crise em vitória, porque Ele é Deus. Ele é Deus. É ali, irmãos, que os atributos de Deus, justiça, amor, misericórdia, graça, bondade, perdão, cura, vida, compaixão, generosidade, humildade, tudo isso centralizado em um só lugar, Monte Calvário. Monte Calvário, em um só lugar. Com os olhos humanos ninguém enxergaria isso. Como pode, de um lugar tão terrível, de uma situação tão terrível, de um lugar tão hostil, tão cruel, Deus bradou, Deus manifestou a sua justiça, Deus manifestou o seu amor, Deus manifestou a sua graça, Deus manifestou a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor. A manifestação do amor de Deus veio deste lugar de maldição, aleluia, porque todo aquele que era pendurado na cruz era considerado maldito, então Ele se fez maldito por nós, aleluia, para que hoje pudéssemos desfrutar da vida, para que hoje pudéssemos desfrutar de uma conexão com Deus, da presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Foi preciso o Filho de Deus ser entregue na cruz, ser entregue na cruz. Não dá para resistir a essa mensagem, irmãos. Não tem como não ser constrangido por essa mensagem. Não tem como não chorar. Não tem como não cair de joelho diante dele e dizer: Deus, eu te amo, eu te sirvo, eu te adoro, tu és o meu Deus. Não tem como desistir do propósito de Deus. Não tem como parar por causa de coisas tão pequenas, diante de tanto amor revelado, de tanta graça revelada a nós. Então hoje eu quero que você entenda o propósito da sua dor. Hoje eu quero que você entenda que essa dor é para causar vida eterna em você. Hoje eu quero que você entenda que existe um valor. Você tem um valor para Deus. É mais do que bênção, é mais do que uma vitória, é mais do que um milagre. É vida eterna, é conexão com Deus, é desfrutar da presença de Deus. Hoje eu quero que você entenda que tudo que você está passando é pouco, que tudo que você está passando não se compara com aquilo que Deus tem para você, aleluia. Hoje eu quero que você saia dessa igreja pelo menos acreditando que Deus está cuidando de você, que Deus, Ele vai suprir as suas necessidades, independente da situação que você está passando.
Ele preferiu morrer ao invés de perder você. Deus preferiu matar o seu próprio filho ao invés de matar a mim e você. Então, por favor, por amor a Deus, não desista. Não desista.